Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Zona Interativa. Neste vídeo falaremos Egito Antigo. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixem seus likes. O Antigo Egito foi uma das civilizações mais importantes da antiguidade. A vida egípcia foi regulada pelas inundações do rio Nilo. Quando as águas voltaram ao leito normal, deixaram o solo coberto por um lodo que fertilizou a terra para a agricultura. Para melhor aproveitar isso, os egípcios desenvolveram ferramentas de medição e escrita baseadas em hieróglifos. Quanto à religião, eram politeístas e em seu panteão adoravam o deus do sol, Ra, e o deus dos vivos, Horus, entre muitos outros. História do Antigo Egito. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diferentes povos. População foi dividida em vários clãs, que foram organizados em chamadas nomos. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3500 a.C., os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito, ao norte e o Alto Egito, ao sul. Mais tarde, em 3200 a.C., os dois reinos unidos por Menés, rei do Alto Egito, que se tornou o faraó, criando a primeira dinastia que deu origem aos egípcios. É o início de um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecido sob o nome da Era dos Faraós. Sociedade egípcia. A sociedade egípcia antiga era rigidamente dividida e praticamente não havia mobilidade social dentro dela. No topo da sociedade encontrava-se o faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era reverenciado como um verdadeiro deus, porque era considerado como o intermediário entre os seres humanos e outras divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado nas ideias religiosas. Abaixo do faraó e sua família vinham os favorecidos como sacerdotes, nobres e funcionários. Na base da pirâmide social egípcia estão os desprivilegiados que eram artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. A nobreza e o sacerdócio eram hereditários, constituindo a elite e o latifundiário. Os escribas serviam ao Estado para planejar e controlar a economia. Portanto, eles sabiam ler e escrever e foram eles que escreveram os atos do faraó durante seu reinado. Esses textos seriam depositados em seus túmulos quando morressem. O exército, por outro lado, era formado por jovens chamados de guerra e mercenários estrangeiros eram contratados pelo Estado. Por sua vez, os artesãos eram trabalhadores assalariados e exerciam diferentes ofícios, como pedreiros, carpinteiros, etc. Os camponeses formavam a maioria da população, trabalhavam na agricultura, criavam animais e tinham que pagar impostos. Na sociedade egípcia, as mulheres ocupavam uma posição de prestígio. Elas poderiam exercer qualquer função política, econômica ou social em pé de igualdade com os homens de sua categoria. Isso significava até que elas poderiam ser faraós, como foi o caso de Cleópatra. Civilização egípcia. A civilização egípcia era extremamente sofisticada e suas marcas conosco até hoje. Os egípcios, como todos os povos da antiguidade, foram grandes astrônomos e por observando o caminho do Sol dividiram o calendário em 365 dias e um dia 24 horas, que ainda é usado por povos ocidentais hoje. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para curar doenças, cirurgias e função dos órgãos. Lá também estavam médicos especialistas e seus equivalentes de enfermeiros atuais. Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieroglifos. Eram figuras de animais, partes do corpo de objetos cotidianos que eram usados para registrar a história, a religião, a economia do reino, etc. Cultura egípcia. A principal arte desenvolvida no Antigo Egito foi a arquitetura. Profundamente marcada pela religiosidade, as construções voltaram-se principalmente para a edificação de grandes templos como os de Karnak, Luxor, Abu Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que serviam de túmulos aos faraós, entre as quais se destacam Quéops, Quefren e Miquerinos. A pintura egípcia era muito particular, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava sempre se o retrato estivesse em pé. No entanto, se estivesse sentado,
tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Foram pintadas as paredes dos palácios, templos especialmente os destinados aos faraós. A pintura retratava cenas familiares e a vida do reino, como procissões, nascimento e morte, mas também cultivo e colheita. Hoje, as pinturas permitem reconstruir a vida cotidiana dos egípcios. Economia egípcia. O rio Nilo era o responsável por movimentar a economia, pois nas enchentes, quando a terra era fértil, plantavam-se trigo, cevada, frutas, verduras, linho, algodão papiro. Da mesma forma, o Nilo era usado para a pesca e unidade política no Antigo Egito, pois era uma forma de comunicar os dois pontos do território. Para tirar melhor proveito do rendimento da terra, desenvolveram sistemas de medição e contagem. Afinal, os impostos eram pagos com base no tamanho da área cultivada e eram necessários os valores exatos cobrados. A terra pertencia ao faraó e os camponeses deveriam dar uma parte de sua produção ao Estado em troca do direito de cultivar a terra. No entanto, a construção de diques, reservatórios e irrigação era tarefa do Estado, que empregava mão de obra livre e escrava. Obrigado por ter assistido até o final. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixem seus likes.